Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui em mais uma manhã na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração alegre, feliz, cheio de esperança, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, para podermos fazer a nossa meditação matinal aqui na Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por esses dias que Ele tem nos dado de oração, de leitura da Palavra, de estarmos aqui vivendo esse tempo, para nós podermos juntos, podemos compartilhar sempre pelas manhãs aqui a Palavra do Senhor. É uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos. Essas mensagens dirigidas à amada igreja de Osório, também de Capão da Canoa, e todos os nossos irmãos que estão espalhados aí, e pelo Brasil, que estão aí entrando nas nossas lives pela manhã. Para nós é uma grande satisfação poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Hoje é um dia especial, sábado, Sábado que antecede o domingo da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos estar meditando nesse sábado, mais ou menos o que estava acontecendo há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, Eu estava orando aqui pela manhã e o Senhor me deu esse texto para que eu pudesse pregar nessa manhã, falar, meditar com os irmãos, fazer uma breve devocional aqui nesse texto com os amados. Se encontra lá no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, nós vamos fazer uma leitura do versículo 13, até o versículo de número 33. Lucas 24, do versículo 13 ao versículo de número 33. Diz assim a palavra de Deus na minha versão aqui da King James. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Aos que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram.
Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã, refletindo em Tua Palavra, Senhor, nesse sábado. O sábado que, com certeza, meu Deus, todos os discípulos estavam entristecidos, todos os Teus seguidores estavam confundidos, todos eles, meu Deus, estavam sem esperança. Não compreendiam, não entendiam ainda o Evangelho, não sabiam, Senhor, das revelações das Escrituras. Assim estamos nós também, Senhor Deus, em todos os dias, principalmente nesse tempo que se chama hoje. Às vezes estamos olhando para os fatos, discutindo as ocorrências, meu Deus, e esquecemos de olhar para a Tua Palavra, esquecemos de olhar, Senhor, para as Tuas Escrituras. Fala conosco, meu Deus, nessa manhã, fala ao meu coração aquilo que Tu já ministraste, me ajuda, Senhor Deus, a ensinar aqui nessa manhã, refletir com os meus irmãos os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Amados, esse texto me chamou muito a atenção hoje, orando, como eu disse, de manhã, e agora relendo esse texto e fazendo aqui algumas anotações, eu quero trazer aqui nessa manhã a seguinte mensagem, para nós refletirmos nessa manhã de sábado, que nós devemos estar olhando para Jesus e para a Bíblia, e nunca para as circunstâncias. O que nós estamos vendo aqui eram discípulos que ainda sabiam somente as notícias. A notícia aqui, uma notícia que havia pipocado lá, os fatos anteriores. Eles estavam ali à cata de informações, ouviam alguém falar alguma coisa, havia outros falarem outras coisas, ficavam sabendo de outras coisas e depois voltavam aos fatos anteriores. Mas ele morreu numa cruz, ele estava lá sendo morto pelos iníquos e é o fim de tudo. Talvez eles estivessem pensando naquele momento: 3 anos que nós caminhamos com Ele, andamos com Ele, nós pensávamos que era Ele que era trazer a redenção do povo, e no fim não era Ele, porque Ele morreu no madeiro, e a palavra de Deus diz que é maldito todo aquele que for colocado no madeiro. Então, na verdade, nós muitas vezes estamos como esses discípulos, principalmente nos dias de hoje, amado. Nós tiramos os nossos olhos de Jesus, da Bíblia, das suas promessas, e estamos olhando e buscando as notícias dos fatos que nos cercam, os fatos que estão pipocando aqui, uma conversa ali, outra ali, e o Senhor se aproxima de nós, e o Senhor começa a caminhar conosco, e nós nem percebemos que foi o que aconteceu aqui. Eles estavam focados nos fatos ocorridos e não nas verdades das Escrituras. O texto diz que naquele mesmo dia 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Veja só, a igreja do Senhor foi colocada dentro dos lares, você foi colocado dentro da sua casa agora para estar sintonizado com Jesus Cristo e com as suas promessas. Ele vive, Ele reina, você sabe disso. Ele está no nosso coração, na força do Espírito Santo, no Espírito Santo que está em nós. Ele está continuando nos levando para as Escrituras. Esse é o momento que a igreja tinha que estar voltada mais para dentro das Escrituras do que estar ali ouvindo alguma notícia, esperando que uma coisa melhor aqui, outra ali. Muitas vezes nós fazemos isso, eu também faço isso. Muitas vezes eu abro aqui para saber uma notícia, alguma coisa, quando na verdade nós deveríamos estar muito mais focados naquilo que Jesus disse. Aqueles discípulos, eles tinham que estar focados em Jesus e não nos fatos que passaram. Na verdade, eles já deviam saber
que o Messias teria que morrer, que o Cristo teria que morrer numa cruz, que ele teria que padecer para que os homens fossem perdoados. Então, eles estavam focados nos fatos ocorridos e não nas verdades das Escrituras. Eles meditavam nas circunstâncias. Será que não é isso que está acontecendo com a igreja do dia de hoje? Será que não é isso que está acontecendo com você? Antes de você vir para essa live aqui, antes de você vir ouvir a palavra de Deus, você foi lá e procurou todas as notícias, você estava lá enchendo a sua cabeça de tantas coisas, procurando um fato aqui, outro fato lá, e olhando, vamos ver se melhorou, vamos ver se a situação está melhor, vamos ver se nós vamos voltar a trabalhar, vamos ver se nós vamos voltar a estudar, vamos ver se as coisas estão caminhando ou não. Meu irmão, você está dentro da tua casa para você estar agora com as Escrituras nas mãos, refletindo sobre aquilo que os profetas revelaram no Antigo Testamento, a respeito do Cristo, a respeito da segunda vinda dele, a respeito do que os apóstolos disseram para eles, a respeito de tudo aquilo que o Senhor disse para eles e que aconteceria. Nós estamos sendo testemunhas ocular do cumprimento das profecias. Era nisso que o nosso coração tinha que estar. Nós tínhamos que estar, na verdade, olhando agora, não para a ocorrência, mas eles tinham que estar meditando. Como pode? Ele era o Salvador, ele era o Senhor. Na verdade, ele é o Senhor. Mas vejam bem, nós andamos com ele. Ele disse que ia morrer. Ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Hoje é o terceiro dia, vamos esperar. Ele vai vir. Ele não pode mentir, ele nunca mentiu. Aquele homem era de Deus. Essa era a reflexão do coração deles. Mas eles estavam focados nos fatos ocorridos e não nas verdades das Escrituras. Aprendamos isso nessa manhã. Desliga um pouquinho. Desliguemos um pouquinho e vamos para as Escrituras, olhar para as promessas de Deus. Em segundo lugar, o estado da alma deles impediu que eles vissem e reconhecessem o Senhor. Diz aqui o texto que enquanto eles trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos. Eles estavam discutindo sobre o Cristo, eles estavam discutindo sobre Jesus, e o próprio Jesus veio a eles, se aproximou, e eles continuaram e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Veja só, eles estavam discutindo sobre o Mestre. Eles estavam falando sobre o que aconteceu. Na verdade, eles estavam ali preocupados com tantas coisas. E o Senhor veio. E o Senhor ressurreto veio até eles e eles não perceberam. Muitas vezes eu fico pensando, será que nós verdadeiramente estamos com o coração cheio dessa certeza de que o Senhor vive, que o Senhor está vivo, tomando conta da sua igreja nesse século e em todos os séculos, que o Senhor está aí com você na tua casa agora, no teu coração, fazendo com que você entenda essa palavra? Será que muitas vezes nós não estamos assim? O estado da nossa alma está tão cheio de tantas coisas e tantas preocupações, e nós preocupamos mesmo, isso é natural em nós, mas isso tem impedido até de nós possamos ver e reconhecer o Senhor conosco. Vejam, amados, que é uma coisa que nós temos que parar e pensar. Aqueles homens estavam ali, focados nos fatos ocorridos, não nas verdades das Escrituras. O Senhor Jesus vem em socorro deles, e eles não dão conta disso. Eu tenho certeza que o Senhor tem ido na casa de cada um de nós nessa manhã, nesses dias, que o Senhor tem se colocado pelo seu Espírito Santo conosco. Eu estava aqui orando ao dia anterior, né? Da sexta-feira para sábado, eu estava dobrando meu joelho aqui e pedindo a Deus orientação, e perguntando a Deus se realmente nossas vidas têm sido vividas. Porque você acha que tem que ser um questionamento do nosso coração? Minha vida tem sido vivida, Senhor, para a glória do Teu nome, para aquilo que o Senhor realmente quer que eu faça? Eu estou na direção certa? Senhor, minha vida está sendo útil para o benefício de algumas pessoas, Senhor? Então, depois que eu levantei da minha oração, que eu vim aqui ler a minha Bíblia, aqui nessa mesa, meu celular veio comigo, eu entreguei o meu posto de oração para o próximo irmão, e aqui eu abri uma mensagem de uma pessoa muito querida, muito amada,
na qual o Senhor levou para que nós instruíssemos, falássemos do Evangelho, batizássemos, casássemos e víssemos tantas coisas maravilhosas acontecer na sua vida. Seu esposo hoje também, um servo de Deus, um pastor abençoado, uma família abençoada, 2 filhos lindos. E aquela irmã estava ali falando, agradecendo a Deus em primeiro lugar, mas também mostrando a resposta imediata de Deus, a presença de Jesus Cristo. Veio ao meu coração naquele momento a resposta, e Jesus não dá só a resposta, Ele nos dá a sua presença. Ele está presente com a gente enquanto nós estamos procurando respostas. Ele está do nosso lado. Ele diz: não vos deixarei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco, irmãos. Ele está com você. Ele está comigo, Ele está com a igreja. Ah, pastor, mas a igreja tem sido muito pecadora. Sim, Jesus está com os pecadores. Sim, Ele está com os pecadores. Os pecadores arrependidos, os pecadores que confiam nele com todas as suas fraquezas, que continuam acreditando na sua mão de misericórdia e graça. Esses 2 pecadores aqui que ele caminhou com eles e não conseguiram enxergar a eles, porque na verdade o estado da alma deles o impediu de verem e reconhecerem o Senhor no qual eles queriam tanto. E nós estamos assim. Estamos assim. O Senhor presente todos os dias, todos os instantes conosco. E nós não estamos enxergando porque a nossa alma está ansiosa com tantas coisas, está preocupada com tantas coisas, e as respostas vêm diretamente do Senhor através dos seus servos, através do Espírito Santo. E quando Jesus dá a resposta, é porque Ele se faz presente. Nessa manhã, meu amado, eu quero agradecer a Deus por essa palavra bendita que vem ao meu coração me confortar. Eu tenho certeza que ela vai confortar o teu coração também. Veja que quando Jesus se aproxima deles, diz que o Senhor se aproximou deles, eles estavam impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Vejam que o Senhor vem em socorro deles, o Senhor vem ao nosso socorro. Talvez essa manhã o Senhor venha nos dizer, está nos dizendo por essa palavra: por que vocês estão discutindo ainda? O que está acontecendo, O que vocês estão falando, E diz que eles se entristeceram com aquela pergunta do Senhor. Por quê? Porque eles continuavam, a resposta deles a Jesus vai mostrar que mesmo Cristo presente, mesmo Cristo falando, mesmo Cristo chegando ao encontro deles, interpelando ele, trazendo a atenção deles para Ele, eles que continuavam olhando somente para as notícias, olhando para as circunstâncias, olhando para os fatos. Por isso que eles se entristeceram, eles olharam para aquele homem e falaram: esse é um perdido, esse não sabe nada, esse é um desinformado, esse é um desinformado da vida. E o que mostra que eles continuavam olhando para as notícias é o que eles responderam para Jesus. O Cleopas aqui no versículo 18 diz: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? E eles: olha, tu não sabe, todo mundo sabe, se espalhou para Jerusalém, o mundo todo conhecido aqui, Israel todo sabe disso. E nós estamos vivendo isso, irmãos. Alguma pessoa aí chega e fala assim: está vivendo a fé verdadeiramente em Jesus, ela não está olhando para coronavírus, ela não está olhando para a circunstância, ela não está olhando para a situação econômica, ela não está olhando, porque ela colocou as suas esperanças em Deus, ela colocou na mão de Deus, e ela sabe que o Senhor está controlando todas essas coisas, e que o Senhor está controlando tudo isso para o louvor da sua glória e para o benefício da sua igreja, do seu povo, dos seus escolhidos, dos seus eleitos. E Jesus está dizendo como é que esse homem tinha que estar vivendo
Que conversa é essa? Será que você não está vendo o que está acontecendo? Talvez nós estamos vendo. Se chegar algum crente para nós aí alegre, feliz, cantando louvor, adorando o nome do Senhor, que não sabe nada de que está acontecendo no governo, que não sabe nada que está acontecendo de vírus, que não sabe nada, mas ele está focado na glória celestial, ele está focado nas esperanças do Senhor, e ele levanta todos os dias, na verdade, cheio de esperança. E aí nós falamos para ele: como é que você pode estar assim? Como é que você pode estar nessa situação? Olha só, as pessoas estão morrendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E ele vai falar como Jesus. Ele vai dizer: são esses os fatos? São essas coisas que estão acontecendo? Tá. Vocês estão dizendo aqui que ele era profeta, mas vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam a palavra dele. Ele falou que ele tinha que passar por esse suplício. Ou seja, eles continuavam olhando para as notícias. Eles continuavam olhando para as circunstâncias. Eles não estavam olhando para Jesus e para a Bíblia. Mas eles estavam olhando somente para aquilo que eles estavam vivendo. As suas dificuldades. Jesus saiu. Jesus não está conosco. E eu quero falar nessa manhã sobre isso, olhando para Jesus. Devemos olhar para Jesus e para as Escrituras Sagradas, para a Bíblia, e nunca para as circunstâncias, irmãos. Diz a palavra de Deus que, no versículo 25, Jesus está revelando a condição deles e os traz novamente para as Escrituras. Veja o que o Senhor faz. O Senhor chega aqui e mostra a situação deles, no versículo número 25. Acompanhe comigo na tua Bíblia, versículo 25, estamos expondo Lucas 24, do versículo 13 ao versículo de número 33. O versículo 25 diz assim: então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Meu Deus, essa é a situação nossa muitas vezes. A situação da igreja, a situação do povo de Deus diante das circunstâncias. Somos tolos, somos como esses irmãos aqui de Emaús aqui. O Senhor chama eles de tolos. Como é que vocês podem ser tão tolos de entendimento e lentos de coração para crer? Veja que ele está falando, lentos de coração para ter fé na Bíblia, nas Escrituras, na minha palavra. Lentos para acreditar naquilo que eu falei que é verdade, naquilo que eu falei que faria. Então nós vemos aqui, nesse texto, que Jesus é aquele que revela a condição deles e os traz novamente para as Escrituras. É isso que Jesus está fazendo com a igreja, amado. É isso que Jesus está fazendo hoje conosco. Ele está nos revelando a nossa condição como igreja. Nós estávamos como todos lá cantando louvores, adorando, cantando, louvando, adorando, vivendo aquela nossa vida devocional ali, e esquecendo que na verdade nós vivíamos a nossa vida religiosa, e agora o Senhor nos mostra a realidade, a verdade. Ele nos mostra as coisas como são. Ele diz: olha aqui, no mundo eu falei que vocês vão ter aflição, e vocês vão ter mesmo. Essa geração ainda não sofreu aflição. Comece a se preparar. Eu estou aqui para mostrar para vocês. Quero levar vocês de novo para dentro da Bíblia. Vão para dentro da Bíblia. Deixem de pregar essas porcarias nos vossos púlpitos. Deixem de pregar filosofia, psicologia barata. Rejeite esses coaches aí que estão chegando por aí, esses falsos apóstolos. Rejeitem essas coisas todas, voltem para a Bíblia. Vocês estão sendo lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vocês. Eles já declararam. Já está declarado aquilo como o mundo começou e como o mundo vai terminar. Está aqui, nós somos os únicos que temos a revelação. Nós somos os únicos que sabemos como é que essa história termina, como essa história começou e como ela vai terminar. Nós somos os únicos, queridos. Somos os únicos. E o que estamos fazendo com isso? Estamos agindo de forma tosca, tola. Mas o Senhor fez tudo isso que Ele está fazendo. Fechou os nossos templos. Acabou com os nossos cultos públicos.
nos colocou dentro dos lares, para um pastor como eu voltar para as Escrituras, estar nas Escrituras, ler a palavra, orar, falar para você aqui, ovelha desse rebanho de Osório, ovelha desse rebanho de Capão da Canoa, as minhas ovelhas que foram lá do Guarujá também, que estão me ouvindo, vocês precisam voltar a crer, não ser lentos de coração, para crer que isso aqui é a verdade, que a Bíblia é a verdade, que a palavra de Cristo é a verdade, e você precisa viver por isso. E é Jesus que está fazendo isso. Veja que quando Jesus se revela, e revela a nossa condição, Ele nos conduz para a Bíblia. Ele não nos conduz para um sistema religioso. Ele não nos conduz para um programa de igreja. Ele não nos conduz para um programa de casais, um programa de jovens, um programa de idosos. Não, Ele nos conduz para a Bíblia. E é isso que o Senhor está fazendo aqui, nesse sábado, que antecede a ressurreição do Senhor. Eu vejo aqui que o Senhor mostra que o verdadeiro crente, ele ama a exposição da Bíblia. Veja como o crente ama a exposição da Bíblia. Aqui o texto, e depois no versículo 25, versículo 26, que nós lemos aqui, vamos ler o versículo 26, ele diz: ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? E aí diz que no versículo 27 ele diz: então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito, a respeito dele, constava em todas as Escrituras. E diz que eles seguiram por Jesus, convidaram Jesus para ficar com eles aquela noite, e diz que o coração deles, ele vai falar, na verdade, que o coração deles, o que chamou a atenção deles para chamar aquele homem, que eles não sabiam que era Jesus. O que tocou no coração deles foi as Escrituras. Você vai ver lá na frente, quando eles vão dizer, questionavam-se, esse versículo 32, porventura não nos queimava o coração, quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras. Eu quero dizer para você que as Escrituras aquecem o nosso coração. A palavra de Deus, ela é explicada, ela é exposta verdadeiramente. O crente vai querer se apegar a essa pessoa. O verdadeiro crente, ele ama a exposição bíblica. E ele deseja ficar perto dos verdadeiros pregadores da palavra. O verdadeiro crente não suporta o falso profeta. O verdadeiro crente não suporta o falso pastor. O verdadeiro crente não suporta o pregador falsificado. Aqueles que expõem as Escrituras, aqueles que mostram as Escrituras, faz com que o coração do crente arda. E foi isso que Jesus fez, ele abriu as Escrituras. Que Escrituras eram essas? O Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus lia, e ele pegou o livro de Moisés, desde o início lá, os 5 livros de Moisés, e ele entrou pelos profetas, e ele foi mostrando ali para eles que ele teria que padecer e voltar. E diz que o coração deles se ardia. Então, meu irmão, o verdadeiro crente, ele ama a exposição bíblica. Você ama a exposição bíblica? O verdadeiro crente, ele deseja ficar perto dos verdadeiros pregadores da palavra de Deus. E por fim, o versículo aqui diz que quando Jesus entrou com eles ali, sentou à mesa, diz que aconteceu que quando estavam, versículo 30, reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu e o deu a eles. Veja que momento é esse de revelação? O momento da ceia, o momento que o Senhor Jesus falou: fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim. Naquele momento o Senhor tomou o pão, eles já tinham partido o pão com Jesus, eles já tinham sido ali, já tinham celebrado muitas vezes ali a mesa com o Senhor, com certeza, eles sabiam. E ali, naquele momento, naquele ato que Jesus está dando pão para eles: olha, esse aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Diz que naquele momento, Jesus abriu os olhos deles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E nesse mesmo instante se lhes abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Então eles viram o Senhor ali, abriram os olhos deles. É o Senhor, é Ele que está aqui conosco.
É Ele que veio ao nosso socorro. É Ele que veio tirar do nosso coração essa angústia, essa tristeza que nós estávamos. Veio nos esclarecer, veio nos dar a luz, como eu falei ontem. A luz do mundo veio esclarecer e tirar as nossas trevas, a nossa escuridão. Jesus, meu irmão, é aquele que abre os nossos olhos para podermos enxergá-lo. E quando isso acontece, o coração queima. E a unidade da igreja é restabelecida. Porque havia uma conversa lá que algumas mulheres tinham visto. Havia uma conversa lá que elas viram alguns anjos e saíram falando para os discípulos que não acreditaram, segundo as Escrituras. E a igreja estava dividida dos que acreditavam e que não acreditavam. Mas o texto nos diz: e na mesma hora eles levantaram-se e retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. A revelação de Jesus, quando Jesus abre os nossos olhos para enxergá-lo, o coração queima pelas Escrituras. E a unidade da igreja é restabelecida. Estava lá novamente a igreja, junta, num só corpo, num só espírito, na verdade da ressurreição de Jesus. Eu quero refletir com você nessa manhã sobre isso. Amado, o quanto você tem enxergado o Senhor? Será que você não tem visto que Ele está com você aí? Será que você não tem visto, eu não tenho visto que Ele está conosco a todo momento? Tirando os nossos olhos das circunstâncias, das notícias e nos trazendo de volta aquilo que é essencial, a palavra do Senhor. Irmãos, abandonemos o foco dos fatos ocorridos e mergulhemos novamente nas Escrituras Sagradas. Não permitamos que o estado das nossas almas impeçam que nós possamos reconhecer o Senhor nesse momento em nossas vidas. Abandonemos um pouco as notícias. Deixe de lado tudo isso. O Senhor estava mostrando ali para eles que eles tinham que estar focados naquilo que valia realmente a pena ser focado. E nessa manhã, que essa palavra traga um consolo aos nossos corações, ao teu coração, ao meu coração que consolou tremendamente. Quando eu li essa palavra aqui, consolou muito meu coração, mostrando que meu Senhor, nosso Senhor, apesar da nossa tolice muitas vezes, apesar do nossa lerdeza em crer, Ele continua vindo ao nosso encontro, se mostrar, reafirmar a sua palavra, para que nós não percamos o rumo, nos desviemos dos caminhos da verdade. Agradeçamos ao Senhor por isso nessa manhã. Ore comigo. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por vir ao nosso socorro. Obrigado, Senhor, por não nos deixar confabular sobre as coisas que estão ao nosso redor, mas nos trazer a realidade, nos levar às Escrituras, nos fazer crer novamente nas promessas que estão aqui, nos profetas, e tudo aquilo que tu tinha que acontecer contigo, e tudo que aconteceu, e que o Senhor, meu Deus, quer que nós continuemos olhando para o Senhor, reconhecendo o Senhor, estando com o Senhor, com a certeza de que o Senhor continua conosco, e não olhemos em volta para as circunstâncias. Obrigado por esse sábado, Senhor, e já prepara, Senhor, o nosso coração para o culto da ressurreição amanhã, que todos os dias, Senhor, o Senhor esteja nascendo e permanecendo firme em nossos corações, que nós não venhamos nos desviar e que a unidade da tua igreja em Cristo Jesus possa ser restabelecida para a glória do teu nome. É a minha oração, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã às 18 horas, amados, nós estamos realizando o nosso culto da ressurreição. Às 18 horas, espero contar com muitos irmãos conosco aqui. Que Deus abençoe você nesse dia. Reflita sobre essa meditação e entenda que Jesus está com você, sim. Ele está em você e está com você. As respostas que Ele tem dado são a prova de que Ele se faz presente. Amém? E alguns irmãos estão entrando lá no nosso Facebook, no nosso YouTube, na página do YouTube, né? Se você ainda não entrou, vai lá e se inscreve, né? Estamos com uma meta de alcançar 1000 inscritos, temos somente 483. E alguns irmãos estão dizendo para mim que não estão recebendo notificações do YouTube. Você precisa ir lá, tocar no sininho e você precisa dar o like ou dislike, né? Para que você possa realmente estar recebendo as notificações. Tá bom? Um bom domingo para você, que Deus te abençoe e seja um dia cheio do Espírito Santo. Fiquem na paz.